Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. O refúgio, o abrigo nas três joias, Buda, Dharma e Sangha, que na verdade são um só corpo, porque não existe um sem o outro. O ser iluminado, os ensinamentos e os praticantes, um interdepende do outro, não dá para estar sozinho. Buda é aquele, aquela que acorda, que desperta o ser iluminado, a pessoa iluminada, a pessoa que tem uma compreensão muito clara da realidade, uma observação profunda. O Dharma são os ensinamentos, que a gente chama lei verdadeira, e a Sangha, as pessoas que praticam. Então, Buda, Dharma e Sangha são os três tesouros nos quais nós nos abrigamos e refugiamos em todo o início deste programa Momento Zen, aqui na Rádio Mundial. Quero lembrar a vocês que nós estamos no Face Live, Face ao vivo. Você pode nos acompanhar pelo site da Rádio Mundial e também pode telefonar para cá, se por acaso você não tem Facebook, 31710221. Entramos no mês de abril, e o mês de abril para nós é um mês muito importante, porque é o mês do nascimento de Buda. E Buda nasceu, segundo os eruditos pesquisadores japoneses, no que seria hoje o dia 8 de abril. Então eu acredito que esta semana, lá no bairro da Liberdade, vai estar começando o festival que chama Hana Matsuri. Hana quer dizer flor, Matsuri festival, Festival das Flores, porque diz a história, isso foi escrito pelos discípulos de Buda, que no dia que ele foi nascer, a mãe dele estava caminhando em direção à casa da sua mãe e parou num jardim. E nesse jardim estava cheio de flores. E ela se segurou num tronco e na hora que o bebê nasceu, todas as flores desabrocharam. E que as deidades, os seres celestiais, ficaram tão felizes com aquele nascimento que fizeram chover um néctar celestial. Caiu umas gotinhas doces, doces do céu. E que então essa é a bênção, e diz que o bebezinho recém-nascido levantou-se e deu 7 passos para o norte, 7 para o sul, 7 para o leste, 7 para o oeste, levantou um dedinho para o céu e outro para a terra e diz: entre o céu e a terra sou o único a ser venerado. Isso foi escrito pelos discípulos de Buda muitos anos mais tarde, né? O que é importante é lembrar que realmente eles querem descrevê-lo como esse ser raro, um ser extraordinário, que a sua presença alegra os céus e a terra, e ao mesmo tempo uma questão sobre as várias divindades que eram veneradas na Índia, que ainda são, pelas várias diferentes tradições, e que ele vai dizer, não, o que deve ser venerado e respeitado é o ser humano, e Buda é um ser humano, que acorda, que desperta, que tem clareza de discernimento, e não ficar nos apegando a imagens que são representativas de estados mentais. Então ele entra, já os discípulos dele entram com uma negação do que era toda a linguagem religiosa indiana da época, para trazer e colocar esse novo olhar, que é o olhar Buda, que é o olhar que respeita o ser humano, que tem a capacidade de ver a realidade assim como ela é e atuar de uma forma ética a partir de princípios. E os nossos princípios são muito simples, né? De não fazer o mal, fazer o bem, e fazer o bem ao maior número de seres. Nilo, eu estou vendo que você está escrevendo aí, deve ter muitas pessoas no Facebook fazendo perguntas, eu vejo coraçõezinhos. Sim, coraçõezinhos agradeço. Aos montes, exatamente. Boa noite a todos. Roshi, sim, nós temos aqui já algumas participações, mas eu gostaria de trazer da semana passada. Ótimo. Que nós deixamos ainda muitas pendências. A Luísa, ela diz que no Zen devemos aceitar o momento presente. Se no momento presente eu estou cheia de sentimentos negativos, eu devo aceitá-los ou devo tentar mudá-los? E a Márcia, paralelamente, pergunta: o externo abala muito o nosso interno. Como podemos nos ajudar? Bom, nós estamos interligados a tudo que existe, interconectados. O dentro e o fora estão se movimentando e estão interagindo um com o outro, né? Então, se temos coisas externas que nos perturbam, se você encontrar um estado de equilíbrio interno, você vai poder lidar melhor com essas coisas externas que podem estar
te preocupando. E ao mesmo tempo, se você está presente no momento e você percebe que você tem internamente um monte de dificuldades, grandes traumas ou grandes insatisfações, você ao observar isto, você já está modificando. É muito interessante, a física quântica fala sobre isso, que ao você observar alguma coisa, você já modifica o observado. Então, no momento em que você passa a observar a si mesma e que você começa a perceber como está se sentindo e todas essas energias que podem ser não benéficas, mas podem ser prejudiciais, que estão rodando em você, você já pode começar a trabalhar para modificar. Porque não é só estar no presente e aceitar o que é assim como é. Sim, o assim como é, ele é tão rápido, sabe? Na hora que você fala presente, ele já foi. Na hora que você fala, eu percebi isto, você já está num outro instante. É tudo tão rápido, que a gente acaba vivendo mais de memória de algum sentimento que não está mais nem ali. E às vezes você fica retroalimentando energias prejudiciais. Então perceba que, no momento em que você está presente no presente, aquilo que você achava que era prejudicial, que era desagradável, talvez já tenha passado. E você está num outro momento, e nesse momento as coisas estão bem agradáveis. Basta manter a postura erecta, respiração consciente e apreciar até mesmo aquilo que parece que é muito desagradável, porque está passando. E você pode sim dirigir e transformar a si e a realidade à sua volta. Parece impossível, mas não é. Não desista. A Maria Lu está em Maceió, Alagoas. Opa. E ela disse que comprei o livro Zen para Distraídos, muito bom, de fácil entendimento. Que bom, agradeço ao Nilo que está aqui conosco, ele que compilou, organizou tudo, foi muito interessante porque fizemos transcrições de alguns dos nossos programas, ele escolheu os programas, escolheu o texto que ele achou que era mais interessante e que todos poderiam apreciar, e quando nós levamos o livro para a editora Planeta, o editor da Planeta, ele disse assim, mas esse é um livro didático do Zen, e realmente se tornou. Graças aos esforços, inclusive, do Nilo, que foi pesquisar termos que eu falo, que para mim são muito familiares e que ele achou que vocês que estão me ouvindo podiam não entender. Então, fizemos uma versão facilitada dos ensinamentos de Buda e eu acredito que vai beneficiar muita gente. Então, minha gratidão ao Nilo aqui presente, meu grande companheiro aqui nesse programa. Roshi, o assunto é perda. A Karina disse o seguinte: perder algo ou alguém pode ser marcante, mas quando a pessoa faz da perda uma causa para uma vida de medos, sem conseguir se desvincular, tornando-se acumuladora de medos e até de coisas. Outra perda, a Daniele: como superar o medo de sair do emprego e assumir 100% o negócio próprio, mas que tem a ver com o propósito dela? Não, sempre que a gente muda de profissão, que a gente muda de emprego, que a gente muda de atividade, existe uma certa ansiedade. Talvez não seja bem medo que a gente chame isto, mas será que vai dar certo? Existe uma dúvida nisto, né? E esta dúvida, ela pode ser estimuladora para você produzir melhor. Então, em vez de ser uma dúvida que paralise você, como o medo, que é muitas vezes paralisador, você usar essa energia, essa adrenalina que vai gerar no seu sistema de ter que fazer, e agora eu sou responsável por isso, eu não vou ter um salário todos os meses, não vou ter férias, não tenho 13º, eu tenho que produzir bens para manter a mim mesma, a minha família, e para gerar um capital para continuar com o meu trabalho. Então, cria uma certa ansiedade, vamos dizer, uma adrenalina que pode ser usada de forma benéfica para realmente produzir alguma coisa. Então a gente sai de um estado de comodismo e entra num outro estado. Sobre perdas, nada pertence ao ser. E realmente o que você fala é muito interessante. As pessoas com tanto medo de perder acabam se tornando acumuladoras. O que teriam perdido? O que lhes está faltando? Que eu preciso ter tantas coisas materiais, como se eu tivesse, eu me esquecesse que o supermercado está ali do lado, então em vez de eu comprar, sei lá, 2 sabonetes, eu vou comprar 2 dúzias de sabonete e não tenho nem onde colocar na minha casa, porque minha casa é pequena.
Isso é um acumulador. Acumulador é aquele que sai na rua e começa a pegar tudo que encontra, porque um dia pode ser necessário. Tem roupas que não servem mais e que eu tenho dentro do armário porque um dia eu vou emagrecer. Aliás, eu me coloco nesse ponto porque eu tenho algumas roupas que eu fiquei esperando emagrecer e não emagreci. E você me faz lembrar disto, que está na hora de eu abrir meu armário e tirar aquelas roupas que não servem. Infelizmente, as minhas roupas são muito específicas. Eu só tenho roupas de monja. Então, eu tenho hábitos monásticos, tenho roupas que nós, apenas monges, usamos e que não é próprio oferecer a pessoas que não são monásticas. Então, eu estou pensando em separar isto e mandar lá para o Rio Grande do Sul, onde tem tanto o Zen do Vale dos Sinos, com a monja Kokai, que fez 10 anos esse ano, e ela tão bonita, vai fazer um retiro agora, se você estiver interessado, fica em São Leopoldo, você pode procurar a Zen Vale dos Sinos, ela vai fazer um retiro agora, que vai ser domingo que vem, que é o domingo do aniversário de nascimento de Buda, dia 8 de abril, você pode participar com ela. E tem no Rio Grande do Sul também, em Viamão, que é pertinho de Porto Alegre, 40 minutos, o nosso templo, que é muito bonito, é a montanha do grande Buda, o templo da Sangha, da comunidade, onde o monge Dengaku Sensei e a monja Shoden estão agora construindo a nossa cozinha. A cozinha ficou um tempão, cozinha e refeitório num galpão crioulo lindo, e agora vai ser um galpão crioulo, mas com mais fortificado, mais bonito. Então tem muitos lugares onde a gente pode estar apreciando a nossa vida e a nossa prática. Diga, Nilo. Paulo Roberto pergunta se eu tenho me iludido ao buscar o Zen somente em livros, sem um mestre que me corrija, enquanto a Débora pergunta como se iniciar no Zen. Bom, a gente inicia no Zen, muitas vezes tem vários caminhos. Pode ser através de um livro, pode ser com um professor, pode ser num templo, pode ser encontrando um grupo de praticantes que possam sentar juntos. O mais aconselhável, realmente, é que a gente procure pessoas que já têm experiência e que você possa sentar junto com essas pessoas. Há grupos em várias partes do Brasil. Existe aqui em São Paulo a nossa comunidade, ela é pequenininha, ela fica aqui no bairro do Pacaembu, você pode vir aos sábados às 18 horas, ou domingo às 11 horas da manhã, ou nas palestras, tanto da monja Zenchu, que são quase todas as quintas-feiras lá no templo, ou as minhas, que são uma vez por mês e não são mais lá, porque não cabem mais as pessoas interessadas. E a gente aluga espaços fora. Este mês agora de abril vai ser em Santo André, num clube chamado Aramaçã, às 20h30, no dia 26 de abril. Quinta-feira, 26 de abril, eu vou estar falando no clube chamado Aramaçã, em Santo André, às 20h30. Você é convidada, bem-vindo, bem-vinda. Vá até lá, você pode procurar essas informações através desse Esporte Clube Aramaçã. E a monja Zenchu, todas as quintas-feiras, está lá no templo. Então a gente começa assim, ouvindo, lendo e principalmente praticando, sentando-se em zazen. Mas é bom você ter uma referência. Temos um curso online que você pode encontrar nos nossos sites, zendobrasil.org.br, monjacoen.com.br, e você pode se inscrever e você participar desse curso online. Vai ter orientação do monge Kojun, que fica em Ribeirão Preto, mas ele atende pelos e-mails para te orientar nas suas práticas de zazen. Então, o Zen, a gente começa praticando o zazen. E lendo o Zen para distraídos. Sim, leia o Zen para distraídos, porque ele é o manual do Zen Budismo. A Rondinelli perguntou na semana passada se o núcleo familiar, aliás, ela gostaria que a senhora comentasse o núcleo familiar como a própria Sangha, a relação entre esses dois grupos. Então, a Sangha significa as pessoas que seguem os mesmos princípios, os mesmos valores. Nós falamos a Sangha de Buda, significa aquela comunidade que vai seguir os ensinamentos de Buda, que é o Dharma de Buda. Como vive a sua família? Os seus princípios, se você é uma seguidora dos ensinamentos de Buda e se você sabe os preceitos budistas, você pode vivenciá-los na sua família, sim.
Não fazer o mal, fazer o bem a todos, pensar sempre no coletivo, não no só no que é bom para você, no que é bom para todos nós, como é que você respeita a vida, como é que você respeita a palavra, você ouve os outros, você não é gananciosa, você não é avarenta, você não briga, não grita, não xinga por ciúmes, por raiva, por insatisfações. Então tudo isso faz parte, você pode viver os ensinamentos na sua casa, na sua família, e a sua família se torna assim a sua comunidade de prática. Aliás, não adianta apenas você ir para algum templo e lá ser toda certinha, bonitinha, falar mansinho, fazer gachô, colocar as mãos palma com palma bem direitinho e chega em casa, xinga todo mundo, grita, fica brava, joga as coisas longe. Quer dizer, você não está conseguindo trazer a sua prática para a sua vida diária. Se num primeiro momento nós imitamos Buda, se num primeiro momento nós estamos num lugar que nós consideramos sagrado e lá nós nos comportamos de uma forma muito correta, nós temos que levar isso para o nosso dia a dia, para a nossa casa, com quem a gente convive, para o nosso local de trabalho, para o trânsito, para a cidade, para a loja, para onde você for. A senhora acredita que a grande maioria da população da Terra está na primeira encarnação, como perguntou Cláudio? Eu não sei muito de encarnações. Aí tem uma coisa que já não é muito do Zen budismo, sabe? Existem grupos budistas, como o budismo tibetano, que é todo reencarnacionista e que vai falar de encarnações e reencarnações. Como o Zen budismo não trabalha muito com essa linha, a gente não nega, mas a gente não trabalha nessa linha, eu não poderia dizer como é que está a população da Terra. Eu acho que alguns estão na primeira, na segunda, na milésima. Tem uns que não aprendem nunca, como diz a minha professora de yoga, a professora Valquíria Leitão. Tem gente que vive repetindo de ano, porque se não aprende a lição, vai ter que voltar outra vez. E não significa que tem pessoas que podem estar aqui pela última vez. E pode ser pessoas que na primeira já é a última vez, porque aprenderam o que tinham que aprender aqui. Então tudo isso é muito variável, muito difícil falar de toda a população do planeta, porque ela é tão múltipla, não é? E a Ana Luísa, paralelamente, pergunta se o budismo acredita em sonhos, e qual a sua opinião sobre sonhos? Acreditar não, a gente sabe que sonho existe. Os sonhos são uma realidade, eles existem. Alguns sonhos eles querem nos contar alguma coisa, outros não. Aí cabe a você saber avaliar se este meu sonho tem algum significado, é alguma preocupação minha, alguma ansiedade minha, é alguma mensagem da minha mente para mim mesma, ou será que não é nada? Isso você que vai ter que avaliar. Nós não fazemos muitas interpretações de sonhos, não faz parte do nosso, de novo, do nosso sistema zen budista, né? Aliás, tinha até uma história que um monge acordava e dizia para o seu discípulo: hoje eu tive um sonho. E o discípulo vem e trouxe a bacia com ele para lavar o rosto. Quando ele acaba de lavar o rosto, ele fala de novo: puxa, mas foi um sonho interessante. E o discípulo traz para ele uma xícara de chá. E acabou a história. Então, se o sonho diz alguma coisa a você, ele fala num plano que às vezes, neste nível que nós estamos, nem sempre é muito compreensível. Então nós vamos ter o Freud, vai ter o Jung, vai ter Lacan, vai ter vários psicanalistas, psiquiatras, psicólogos interpretando sonhos. E a gente fala, isso é muito relativo. A mãe de Buda, por exemplo, teve um sonho. Ela sonhou com um elefante branco, a tocava embaixo do braço. E sabe o que queria dizer isso, que foi interpretado? Que ela tem um filho. Por quê? Porque dentro do hinduísmo, as mulheres brahmanes, como ela era, as mulheres kshatriyas, que eram mulheres de guerreiros, de lideranças, teriam os filhos que nasceriam debaixo da axila. E quando ela é tocada por um elefante branco, ela era uma mulher estéril. Ela estava anos casada, não tinha filhos. Então ela vai ser tocada por aquilo que é impossível, que o elefante branco não existe, né? E que a tocava embaixo da axila, que é o lugar do nascimento. Então isso foi interpretado como se ela fosse ter um filho, que era verdade. Agora imagine se uma mulher no Brasil que não tem elefante, sonhar com um elefante branco tocando embaixo do braço, nenhum especialista vai poder interpretar que ela está grávida, porque a nossa realidade é outra. Então, as interpretações, por exemplo, que a gente diz que eram feitas na Europa, por europeus, para uma comunidade daquela época, tem um determinado significado.
Então a gente vai ter pessoas que interpretam sonhos, mas elas têm que conhecer esse ser humano do qual você está interpretando, em que espaço ele está e de onde vem esse sonho, qual é a cultura, a etnia e a relação que essa pessoa tem com o plano que não é este plano que nós estamos conversando, mas é um plano mental interior. É por aí que a gente caminha. Bom, nós temos 3 aqui participantes que trazem, acho que bem convergentes os assuntos. A Camila, um texto da Camila é bem longo, mas eu vou resumir. Ela quer saber um pouco mais sobre karma, talvez porque ela acha que tem alguma coisa a ver com o que ela diz a seguir, que ela tem transtorno de ansiedade, que desde os 17 anos de idade ela convive com um emocional muito instável e sensível, que muitas coisas ruins têm acontecido, que ela se sente, na verdade, hoje cansada. Então, como lidar com isso? E a Adriana, lá do Rio de Janeiro, já está perguntando aí como lidar com decepção e angústia. E o Eduardo, ele traz a situação situação que se repete sempre e que se repete muito, e a gente não consegue ver o que o universo está querendo dizer com aquilo. Então, como ter uma nova percepção sobre tudo isso? É interessante, a gente tem uma prece que a gente lê todas as tardes, chama Canromon, Portal do Doce Néctar, e parte dessa prece diz assim: não convide mais as misérias e os sofrimentos. Será que nós convidamos as misérias e os sofrimentos para a nossa vida? Nesse sentido de que é meu karma, então você se fecha dentro de uma impossibilidade de mudança. O karma não é sempre fixo, ele pode ser transformado. Você pode ter nascido com uma tendência genética, você pode ter passado por várias experiências, mas se, como você diz, Camila, está cansada, está na hora de mudar. E quem muda é você. É o seu olhar para a realidade. E você perceber que mesmo aquilo que parece um obstáculo, uma dificuldade, é um portal de crescimento e amadurecimento. E pare de reclamar e comece a apreciar e convidar coisas boas, convidar um bom olhar para a realidade, ver coisas bonitas ao seu redor, falar do bem, parar de falar o mal, parar de dar poder ao que é prejudicial e comece a dar poder ao bem, às coisas belas, aos prazeres da vida, aquelas coisas pequeninas e que são agradáveis. Faça que elas se tornem grandiosas. De novo, não chame mais as misérias e o sofrimento. E a decepção? A decepção é porque houve uma ilusão. Por isso que o professor Hermógenes dizia, é um grande mestre do yoga, que ele dizia: estou criando uma nova religião que se chama desilusionismo. Quando você se desilude, você não está mais iludido, agradeça. Teve uma desilusão porque se enganou, criou uma fantasia sobre a realidade. Agora, pé no chão, veja que é como é, não crie mais falsas esperanças daquilo que não é real e aprecie a sua vida. A Tati gostaria de saber se tem alguma prece para fazer ao deitar. Ao deitar, a gente pode agradecer ao dia de hoje e se preparar para o dia de amanhã. Pode também fazer o nosso famoso arrependimento, que tudo que foi prejudicial produzido por nós, que nós possamos nos arrepender, nos transformar e nos purificar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.